Salve galera de Apotecária! Mais uma vez vamos para mais uma novel para alegrar essa comunidade tão barulhenta e obcecada por sapos. Eu sei que tá todo mundo chorando porque quando a Mau e o Jinx finalmente foram coisar, ele não teve coragem e arregou. Mas antes de começar a história eu quero dar uma notícia legal para vocês. Eu comprei, adivinha, um cosplay de Jinx. Eu irei montar esse cosplay, ir para eventos de anime e procurar cosplays de Mau para tirar foto. Antigamente eu fazia cosplay de Sandy de One Piece, mas como a comunidade de Apotecária me adora, eu vou ter que mudar um pouco o foco. Em abril eu espero conseguir ir nos eventos da UP ABC e Anime Station, porque eu sou de São Paulo, mas vocês não querem saber sobre mim, né? Vocês querem saber sobre a Apotecária, então vamos para a história. A história da novel 14 já começa com a Mau acordando assustada, com a Enem ajudando a se vestir e se arrumar para uma festa. Aí ela ficou tipo, eu tô na casa do Jinx e vocês apareceram do nada? A Enem falou que a Mau não estava no dormitório, então foram procurá-la lá. Basicamente lá fora estava a carruagem com a Yaoi esperando, e elas três iriam para uma festa. A Mau ficou brava que mesmo que ela estivesse de folga do trabalho, ela ainda tinha mais o que fazer. Aí a Enem mostrou para ela um livro estrangeiro de ervas medicinais, e ela ficou tão fascinada que já se agarrou a ele, dizendo que faria qualquer coisa por aquele livro. Quando as três se juntaram na carruagem, as duas ali explicaram para Mau os acontecimentos. Basicamente, existia uma família chamada de Clã Shu, que a cada 5 anos sediava um evento, uma festa de vários dias para todas as famílias nobres do país, os clãs nomeados. Nesse momento, iria começar a próxima dessas reuniões, e elas queriam ir com o Lahan e o Lacan, que estavam indo para representar o clã lá. Mas o Lahan disse que só levaria as duas se elas conseguissem convencer a Mau a ir junto. É basicamente isso. Uma coisa que eu achei bem interessante ressaltar nisso é que o autor inventou que esse evento acontece especificamente a cada 5 anos, um período extremamente conveniente para justificar porque ele nunca foi citado, já que quando a história começou o último evento tinha acabado de terminar, e toda a história se passava entre dois desses eventos. Agora um detalhe importante, é que a Yaoi e a Enem tinham um motivo para irem para o evento. Basicamente nesse último ano em que a Mau esteve na capital ocidental, a Yaoi esteve sendo vítima de muitos assédios de um jovem nobre do palácio exterior, que vivia enchendo ela de cartas falando que se casariam e que não se importava nem um pouco com os desejos dela, já que só precisaria convencer a família dela a fazer um casamento arranjado. Esse cara, no caso, chamado só de Garoto das Cartas de Amor, queria se aproveitar da ausência do vice-ministro Lu, responsável pela Yaoi, para convencer a mãe dela a fazer o casamento arranjado. Como o Garoto das Cartas de Amor já era visto pela própria família, a família Shin, como uma ovelha negra, o plano da Yaoi e da Enem era basicamente contar pro clã Shin que o garoto estava enchendo o saco da Yaoi, aí eles mesmos dariam conta de fazê-lo parar, não manchando ainda mais a honra da família. Quando as três meninas desceram da carruagem, a Mau viu que nas carruagens de trás desceram o Lahan, o Lacan e o homem, a lenda, o mito que a Mau já foi correndo chamando de irmão. Aí ele disse, oi Mau. Aí ela disse, oi irmão do Lahan. Aí ele disse, eu não gosto que me chame de irmão do Lahan. Aí a Mau falou, mas pelo visto você não tem problema em ser chamado só de irmão, então eu vou te chamar só assim. É muito engraçado na festa os três irmãos primos da casa lá sentados, e o Lahan demonstrando indignação do tipo, como é que vocês dois se dão tão bem enquanto me tratam tão mal? Eu sou irmão de sangue de um, irmão adotivo da outra, e os dois, eu não te considero meu irmão! Incluindo o irmão do Lahan deixou claro que só tinha aceitado ir, porque o Lahan tinha prometido apresentá-lo a alguma menina nobre para noivarem. Pois é, o irmão do Lahan eu permito só pensar com a cabeça de baixo. Enquanto eles ficavam nesse mimimi, o Lahan finalmente explicou seu principal objetivo naquela festa. Basicamente, ele tinha marcado reuniões com duas famílias nobres, que tinham uma rixa há 40 anos por causa do sumiço de um tesouro. Ele imaginava que o clã lá lucraria bastante em resolver essa briga, já que como o clã dos inteligentões, faria sentido resolverem um mistério que não se resolvia há 40 anos. No caso, as duas famílias eram o clã Shin, o mesmo ao qual fazia parte o garoto da carta de amor que estava assediando Yaoi, e o clã U, a família da Lishu, a qual não estava presente porque continuava lá no mosteiro. O clã U tinha sofrido algumas mudanças, porque na árvore genealógica vemos que o vô de Lishu era o chefe da família há muitas décadas, tendo tido só uma filha, a mãe de Lishu, e como mulher não pode herdar a liderança do clã, acabou que ele acolheu o genro,
o marido da filha, como seu herdeiro, sendo esse Uryu, o pai de Li Shu, que já tinha um filho e uma filha de seu casamento antigo. Então meio que ele se tornou o novo chefe do clã, com a aposentadoria do sogro e a morte da esposa. Por isso inclusive que ele cuidava de seus 2 filhos, enquanto jogou a Li Shu pro palácio interno sem se preocupar o mínimo com ela. O que acontece é que depois das desgraças do final da Novel 6, onde a Li Shu foi acusada de trair o imperador e foi derrubada de cima da torre pela Dama Branca, e assim por diante, a ponto de que foi mandada para um convento, a família entrou em desgraça e estava perto da falência. Por causa disso, o vô dela, que já estava aposentado, ficou pistola e voltou a ser chefe da família, metendo o louco pra cima do genro, falando que nunca confiaria mais nada a ele, já que além de cuidar mal dos negócios da família, todas as merdas que estavam acontecendo eram culpa daquele merda ter mandado a própria filha criança pro antigo imperador e depois pro imperador atual. O vô da Li Shu gostaria que a neta e quem quer que ela se casasse fossem os novos herdeiros do clã, porém como ela tinha virado freira sem previsão para voltar, ele adotou um garotinho para ser o seu neto adotivo e novo herdeiro. Mas no caso agora o foco era o clã Shin, ao qual o Lahan, a Mau Mau e o Lacan iriam entrevistar para saber sobre os acontecimentos, onde já faziam 40 anos que eles acusavam o vô de Li Shu de ter roubado o tesouro sagrado da família. O velho, que era o chefe Shin nessas décadas todas, tinha morrido há poucos anos, portanto iriam conversar com a sua esposa viúva. Em uma sala privada para reuniões, a velha explicou para eles o mistério. 6 gerações atrás, o imperador daquela época tinha diversos filhos, e entre esses o mais velho, o herdeiro por direito, era muito doente e por isso não queria herdar o trono. Ao invés disso, queria que passasse o trono para um de seus irmãos mais novos, aquele que fosse mais capacitado. Só que sempre haveriam pessoas querendo que o mais velho herdasse, e para evitar isso, ele decidiu deixar completamente a família real. Mudou seu nome e começou uma nova vida. Ele se tornou o patriarca da família Shin, recebendo como tesouro um dragão de ouro segurando uma ametista roxa. A família imperial se seguiu perfeitamente através do príncipe mais qualificado, porém aquela família rica, o clã Shin, sempre foi alvo de suspeitas por serem herdeiros de alguém da família real, tanto que é proibido para qualquer um ter qualquer coisa na forma de um dragão, já que a imagem do dragão é exclusiva da família imperial. A família Shin era a única que tinha um tesouro no formato dessa besta por terem tido essa permissão especial, digamos assim. Agora que entendemos de onde veio esse tesouro e a sua família, vamos para o acontecimento que causou a briga entre as duas famílias. 40 anos antes aconteceu um incêndio por causa das lâmpadas da biblioteca, e esse incêndio destruiu todo o armazém de tesouros do clã Shin. Porém, no exato momento do incêndio, o chefe do clã Wu chegou, tendo ido visitá-lo sem aviso, e ajudou a apagar o fogo. Como nunca encontraram o tesouro do dragão de ouro, o chefe do clã Shin começou a acusá-lo de ter causado um incêndio para roubar o tesouro sem deixar rastros. Além, é claro, de que era muito suspeito o chefe do clã Wu ter chegado do nada, sem avisar e sem nenhum motivo aparente para isso, além do que ele chamou de apenas uma visita surpresa. Os dois chefes continuaram nessa acusação e negação durante décadas, e só parou alguns anos atrás quando o chefe do clã Shin, o marido dela, acabou morrendo. Ela mesma acreditava que o tesouro tivesse sido destruído nas chamas. Durante toda a história, o Lacan alertou o Lahan e a Mau Mau às mentiras da senhora, e a partir disso o Lahan questionou. Você mentiu no momento que disse que o incêndio foi causado pelas lâmpadas da biblioteca, sendo que essa é a versão oficial da história. Então você sabe que a versão oficial é uma mentira, então qual é a verdade? A partir disso, a chefa do clã Shin se viu encurralada e falou a verdade. 40 anos atrás, o antigo imperador e a imperatriz reinante tinham acabado de subir ao poder. Então mandaram que o chefe do clã Wu investigasse o clã Shin em busca de qualquer evidência de rebelião. A senhora do clã Shin, no caso, tinha recebido uma carta da esposa do chefe do clã Wu, já que eram antigas amigas, literalmente avisando: meu marido está indo aí procurar qualquer vestígio de rebelião. E nesse momento ela ficou assustada porque havia muitas cartas no armazém que poderiam condená-los à morte, e por isso foi ela que queimou o armazém. Mas o próprio Lacan confirmava que era verdade a parte da história, de que ela realmente acreditava que o dragão tinha sido destruído no fogo, algo que era meio impossível, já que mesmo que o ouro tivesse derretido, ele ainda estaria lá, só que em outro formato. A Mau Mau então mostrou um detalhe.
O Lacan, alguns minutos antes, tinha dado de presente para ela um palito de cabelo com uma ametista. Então ela arrancou a ametista e colocou no fogo, e todos ali viram a cor ir de roxo para amarelo. O que ela explicou naquele momento é que ter uma estatueta no formato de um dragão já seria uma heresia por si só, porém passava um pano por causa da origem do clã. Porém, uma pedra preciosa amarela era um símbolo tão grande da família real que isso seria uma heresia inaceitável. Ou seja, no momento que a viúva do clã Shin adiou o fogo no armazém, a ametista roxa do dragão ficou amarela, e se tivesse encontrado um tesouro assim seria o suficiente para terem sido mortos. A velha então questionou por que não tinham sido executados, e a resposta veio do outro lado da cortina, onde estava o chefe do clã Wu, que confirmou que ele realmente tinha roubado a estatueta de dragão. Nesse momento foi revelado que Lahan tinha marcado uma reunião com as duas famílias, na mesma sala privada. Porém, separando com uma cortina, o pessoal do clã Shin não ficou sabendo que o pessoal do clã Wu estava ali do lado ouvindo tudo. O velho do clã Wu explicou que realmente 40 anos antes, ele tinha ido para lá sob ordens da Imperatriz Reinante, para buscar vestígios de heresia. Ele tinha esperança de que não houvesse nada, porque não queria que um velho amigo e sua família fossem executados. E por isso que quando ele viu entre as chamas o dragão com a joia amarela, ele se desesperou por escondê-lo. E por isso ele realmente tinha roubado, mas pelo bem da família Shin. Ele até mesmo tinha até hoje as queimaduras em suas mãos, do momento que segurou o ouro quente. Durante esses 40 anos, ele sempre achou melhor negar qualquer coisa, aceitando as suspeitas dele ser um ladrão, e só agora que a velha da família Shin tinha confirmado que foi ela responsável pelo incêndio, e que a Balmol tinha confirmado que não havia joia amarela nenhuma, já que aquilo era apenas uma ametista queimada. E ele resolveu fazer as pazes entregando de volta a estatueta. Assim, os nossos 3 investigadores saíram da sala de reuniões, deixando as duas famílias resolverem suas desavenças. Quando estavam voltando para sua mesa, eles viram o garoto da carta de amor importunando a Yao e o irmão do Lahan tentando a defender. A bagunça ficou tão grande que a própria família Shin saiu da sala de reuniões, e o doido começou a falar pra eles tipo: olha, essa menina, ela não é perfeita pra ser minha esposa, tipo, e daí que ela não quer, é só convencer a família dela a fazer um casamento arranjado. E aí a velha do clã Shin gritou com o moleque que era por causa desse comportamento deplorável dele, que ele era proibido de usar o nome da família, já que ele era a ovelha negra da família, por não ter consideração nenhuma pelos outros. E aí o irmão do Lahan zoou da cara dele, por ninguém conhecer o seu nome e ele nem poder usar o sobrenome da família. Na hora o irmão do Lahan até parou um momento ao perceber que isso também valia pra ele, mas aí o garoto da carta de amor ficou puto e chamou pra briga, pra um duelo. Os dois foram parados pelo Bacen, que perguntou o que diabos estava acontecendo, e quando falaram que o doido estava chamando o irmão do Lahan para um duelo, a resposta do Bacen foi tipo: bom, se os dois concordarem é uma disputa completamente justa e legalizada. Aí nisso o irmão do Lahan disse: vamos duelar então, se você vencer, o clã lá para de se intrometer nas suas investidas, mas se eu vencer você nunca mais entra em contato com a Yao. Enquanto os dois se preparavam para o duelo no campo que havia ali no casarão, a Yao até foi demonstrar sua preocupação pelo seu campeão que lutaria pela sua honra, e o irmão do Lahan disse que não precisaria se preocupar, já que mesmo que ele perdesse, a família do assediador iria pará-lo. Ele só estava mesmo tentando conseguir um caminho mais fácil e rápido, já que não suportava alguém que tratava uma mulher assim. Incluindo, ele disse que enfrentar um homem que não tinha intenção de matá-lo era fichinha perto das hordas de bandidos famintos que ele teve que fugir na capital ocidental. A Yao ficou super encantada com ele. Tava todo mundo ali torcendo por briga, enquanto no meio da arena, o garoto da carta de amor estava com uma espada de madeira e o irmão do Lahan estava com um bastão. A regra era simples, não podia acertar áreas sensíveis como os olhos, e aquele que soltasse a sua arma primeiro perderia. A luta começou. O garoto da carta de amor tinha muita agilidade e muita técnica, então conseguia acertar rapidamente o irmão do Lahan por todos os lados, enquanto ele ficava só na defensiva, defendendo todos os golpes com o bastão e recuando. Isso durou tanto tempo que a plateia começou a vaiar o irmão do Lahan, o chamando de covarde e assim por diante, principalmente quando ele foi acertado e derrubado, e começaram a vaiar que um fazendeiro deveria voltar para sua horta. Então ele se levantou falando para nunca mais subestimarem o fazendeiro, e voltou a lutar.
Só os nossos protagonistas perceberam o que realmente estava acontecendo. Mesmo que o garoto da carta de amor tivesse muita técnica, a técnica dele tinha diminuído muito depois de tanto tempo atacando. Seus ataques estavam cada vez mais atrapalhados e sem força. Ele estava cansado. Enquanto isso, o irmão do Lahan não tinha se cansado nem um pouco, graças ao vigor de trabalhar com a enxada do amanhecer ao entardecer. E assim, só depois que o inimigo estava muito cansado, o irmão do Lahan o acertou, o que o enfureceu, e acertou de novo, e quando percebemos, seu inimigo caiu no chão soltando a espada. Todos os aliados do nosso grupinho começaram a comemorar, incluindo a Mau Mau e o Lahan foram até ele comemorar junto. A Yao também veio agradecer ao seu príncipe encantado, que ainda estava naquela de que faria isso por qualquer dama. E nesse momento a Mau Mau até ficou feliz ao perceber que se eles ficassem juntos, seriam dois coelhos numa cajadada só, encontrar uma esposa pro irmão do Lahan e encontrar um marido pra Yao, atirando das garras do Lahan. Só que nesse momento aconteceu algo que surpreendeu a todos. A Enem chegou sorrindo, fez uma referência e disse: "Muito obrigado por salvar a minha mestra, mestre de Undi." Nessa hora todos travaram, já que foi a primeira vez que alguém o chamou pelo nome, incluindo a própria Mau Mau disse que foi a primeira vez que viu a Enem ser legal com algum homem. O irmão do Lahan travou completamente, e esse choque foi tão grande, que até o Lahan foi até a Mau Mau e sussurrou: "Eu sei que você é boa em entender as relações românticas dos outros, então... É o que eu tô pensando?" E a Mau Mau respondeu: É exatamente isso. A Yao está apaixonada pelo irmão do Lahan, e tudo seria resolvido se ele estivesse apaixonado por ela também. Mas ao invés disso ele se apaixonou pela Enem, que odeia homens, que destino cruel. E olha que eles dois nem sabem que a Enem é apaixonada pela Yao, então é literal um triângulo amoroso. Porém, todavia, entretanto, como eu já disse, o desfecho perfeito seria o irmão do Lahan se casar com as duas. E aí já resolve tudo, né? Vou colocar minha aposta na mesa de que isso vai acontecer, nem que demore 30 novels. Após isso, a Mau Mau descreve isso até como irritante, no quesito de que enquanto a Yao tá caindo de amores pro irmão do Lahan, o irmão do Lahan tá perguntando pra Mau Mau: "A Enem gosta muito de cozinhar, né? Eu quero descobrir quais vegetais eu posso plantar pra agradá-la." E é isso, ele puxando o saco da Mau Mau pra ajudar ele a conquistar a Enem, tipo, ela não sabendo o que fazer, tá ligado? Ah, e outro detalhe, é que logo após a batalha, o juiz da luta se apresentou para Mau Mau pelo nome de Baquin, o marido da Mamei e portanto cunhado do Bacen e genro do Gao Shun. Eles explicaram que essas festas aconteciam há muito tempo, e era sempre normal nobres quererem resolver disputas com duelos, então o clã Ma sempre tomava a frente e administrar esses duelos, digamos assim. Conversa vem, conversa vai, resolveram pedir a ajuda da Mau Mau pra uma coisa e... Cacete, a Mau Mau não tem um dia de paz, que toda hora ficam pedindo ajuda pra ela pra esses problemas e tal. Tipo, nem era tanto problema, é que eles queriam ir conversar com o vô da Lishu sobre a Lishu, e ninguém ali conhecia ela tão bem quanto a Mau Mau. Cara, a Mau Mau até ficou encabulada porque ela ficou um pouquinho tempo no palácio interno, via a Lishu um pouquinho, e mesmo assim todo mundo lá interagiu menos ainda com ela do que ela. E mesmo assim todo mundo ali tinha visto a Lishu ainda menos que ela. Quer dizer, o Bacen até interagiu um pouco mais enquanto estavam criando os patos e assim por diante, mas aí já é outra história porque eles precisavam de outra pessoa além do Bacen. Isso, eles foram lá, o Baquin se apresentou pro vô da Lishu e logo depois deixou o resto da conversa pra Mami resolver. Essa mulher por acaso é um monstro da manipulação, ela conseguiu mover muito bem a conversa. O vô da Lishu estava meio preocupado porque ele quase não tinha visto a própria neta, só quando ela era bebê, mas mesmo assim preferia tê-la como herdeira do que aquele pessoal que levou sua família à ruína. Então ele ficou feliz em ter gente que conhecia a neta dele para contar sobre ela. Meio que contaram todas as aventuras que tiveram envolvendo a Lishu, tanto a Mau Mau vendo ela no palácio interno, quanto na primeira viagem à capital ocidental, e também quando o Bacen a salvou do leão, quando houve todos os problemas dela com a Dama Branca e o Bacen a salvou da torre, sobre ela ter virado freira e estar criando patos. Então começaram a considerar que talvez ela pudesse voltar pro clã Wu, possibilidade essa que deixava o vô da Lishu muito feliz. Aí a Mamei jogou na roda que se ela voltar à vida na nobreza, como ela é uma ex-concubina do imperador, é natural que ela encontre um novo marido, e o clã Ma estava interessado nessa união, e nessa hora o vô da Lishu olhou assim pro Bacen. Ah, entendi agora onde vocês queriam chegar com toda essa conversação. Ele falou que se fosse procurar alguém para se casar com a Lishu, ele consideraria algumas possibilidades, mas nenhuma delas era alguém da família Ma. Um dos motivos disso é porque como o clã deles estava uma merda, seria prejudicial para o clã Ma se unir a eles.
o que seria antiético, já que uniões devem oferecer vantagens para ambos os lados. Então o desfecho foi que o Bacen não conseguiu a mão da Li Shu, porém ainda está na tentativa. Logo depois disso, o Lee Haku chegou apressadíssimo de cavalo, precisando da ajuda da Mao Mao. Pelo amor de Deus, mais um! E ele disse que um ladrão invadiu a casa verde e gris. E a Pai Rin foi ferida. A Mao Mao subiu no cavalo e eles foram apressados para o Distrito do Prazer. E quando ela chegou lá, foi engraçado porque Pai Rin literalmente só tinha visto o ladrão e com um susto tropeçou e caiu no chão. Foi só isso, tanto que o Sazen, o aprendiz da Mao Mao, que agora era oficialmente o apotekário de lá, não tinha receitado remédio nenhum para ela. Ele ficou até tristinho com o Lee Haku por não ter aceitado o diagnóstico dele e ido chamar a Mao Mao. A Pai Rin, amorosa como sempre, ficou falando que era só por ele ser super preocupado com o bem dela e tal, mas não morico. Mas como a Mao Mao já estava lá, ela já resolveu investigar a invasão do ladrão, que tinha roubado apenas e especificamente o quarto da nossa querida Jioka. Para a investigação nos são apresentados muitos detalhes sobre a casa verde-gris, então eu vou julgando conforme forem se tornando relevantes. Há 3 andares naquele prédio, para os 3 níveis de cortesãs, e os tamanhos dos quartos delas equivalem bem isso, tanto que lá no andar de cima cada quarto tem vários cômodos, sendo quase casas próprias. Eles são, no caso, os quartos das 3 princesas. O da Mei Mei estava vazio desde que ela saiu, e no da Pai Rin, ela tinha passado a noite toda atendendo o Lee Haku. Aí de manhãzinha, quando era para eles dormirem, eles tomaram café da manhã como se fosse janta, e o Lee Haku caiu no sono. A Pai Rin, no caso, ouviu sons estranhos vindos do quarto da Jioka, que além de não ter tido nenhum cliente, tinha ido tomar banho, ou seja, deveria estar vazio. Quando ela foi olhar, ela deu de cara com um ladrão que imediatamente se jogou pela janela, e foi nesse susto que ela caiu no chão. Com o grito dela, o Lee Haku acordou, veio correndo, e assim por diante, e foi chamar a Mao Mao. Os guardas do Distrito do Prazer olharam o jardim, mas não encontraram sinais do tal ladrão. A Mao Mao foi primeiro ao quarto da Jioka investigar. O quarto estava uma bagunça, porque o ladrão revirou tudo até encontrar a caixa de quebra-cabeça, onde a Jioka guardava o seu tablete de jade, que considerava seu ganha-pão, já que ela contava para todos os clientes a história, que ela acreditava que o pai era um ladrão que roubou aquele tablete. Então, tipo, como ela nunca afirmou acreditar que o pai dela era da família real, ela nunca teve problema, mas ao falar dessa possibilidade, todos ficavam fascinados e cheios de curiosidade, teorizando se seria verdade. E por isso muitos clientes iam lá só para saber dessas histórias, e era assim a fonte da popularidade dela. Incluindo a Mao Mao pediu para investigar as bacias de Mingau, onde o Lee Haku e a Pai Rin tinham tomado café da manhã, porque ela achou muito suspeito a Pai Rin ter ouvido o ladrão. Revirando o quarto e o Lee Haku não, já que ele é um soldado treinado, e essa suspeita ficou ainda mais forte no momento que a Pai Rin contou que chegaram 2 tigelas de Mingau. Porém, como o Lee Haku gostou muito da dele, e ele é gigante, ela resolveu dar a dela para ele que comeu tudo. Quando a Mao Mao analisou as tigelas, ela notou que tinham misturado nelas as pílulas com tranquilizantes que normalmente colocavam na comida de clientes problemáticos, porque sentindo sono não seriam agressivos com as meninas. Nessa hora o Lee Haku até ficou tristinho se ele era um cliente problemático, e todos falaram que não, com certeza as outras meninas não dariam conta dele, mas ele era o único que conseguia satisfazer o apetite da Pai Rin, então era o favorito dela. A Mao Mao inclusive questiona que ele deveria estar economizando para comprar Pai Rin, e ao invés disso está torrando todo o dinheiro que ganhou na capital ocidental, passando suas noites com ela. Mas então, basicamente tudo foi planejado para conseguir o tablete de Jade, e portanto quem quer que tenha feito o roubo tinha ajuda interna. Mao Mao foi então investigar nos 3 quartos das cortesãs médias, que ficavam logo abaixo do quarto da Jioka, já que eles têm 1/3 do tamanho do quarto das princesas. Eu não vou explicar exatamente o que ela viu em cada um dos quartos, porque seria meio estranho, inútil e maçante. Então eu vou explicar o desfecho, em que ela chamou a senhoria, a Pai Rin, a Jioka e vários guardas para dar um trato em uma das cortesãs médias, falando para ela: o motivo do ladrão não ter sido pego nas ruas é porque ele era um cliente de uma cortesã média que saiu pela janela dela, subiu e depois voltou também pela janela, logo depois saindo como um cliente normal.
Quando a cortesã perguntou por que especificamente ela estava sendo acusada, a Mau Mau explicou que nos outros 2 quartos, um estava vazio porque a cortesã tinha ido dormir junto com as aprendizes, e no outro a cortesã estava atendendo um cliente já conhecido, que é extremamente gordo, e portanto não conseguiria subir para o andar de cima, além de que a Pai Rin descreveu o ladrão como magro. Além disso, havia naquele quarto sangue na janela, já que o cliente ladrão se machucou enquanto revirava o quarto. E o mais importante, o quarto da Joca estava fedendo a perfume, um perfume que o ladrão quebrou enquanto bisbilhotava tudo. E a Mau Mau estava sentindo o mesmo cheiro no quarto dessa cortesã média. Ela seguiu o cheiro e tirou de um baú um casaco, com um cheiro muito forte que a própria Pai Rin afirmou ser o casaco do ladrão, já que obviamente ele tinha trocado de roupa para sair. Basicamente, a cortesã média contribuiu com o cliente que queria roubar o tablete de Jade, porque achava que tirando a fonte da fama da Joca, diminuiria a sua popularidade, e ela teria alguma possibilidade de subir para o nível alto. Mas ao invés disso, a Joca deu um socão na cara dela, e a velha e os guardas a puxaram para a sala de punição, cuja punição duraria muitos dias. Depois de ter resolvido tudo isso, a Joca chamou a Mau Mau para o quarto dela, e de dentro do colchão tirou o tablete de Jade dela. Ela explicou que ela já era bem conhecida por guardar o tablete de Jade dentro de uma caixa de quebra-cabeça. Então, quando o ladrão encontrou a caixa, já foi embora levando. No entanto, alguns dias antes, quando a Mau Mau lhe contou sobre o Fang, aquele mesmo homem que tentou comprar o tablete de Jade dela e logo depois acabou sendo morto pelas meninas, aí ela resolveu ficar esperta e guardou em outro lugar. Como seria muito perigoso continuar guardando, já que mais ladrões viriam, ela resolveu se livrar de uma vez do tablete e o deu para Mau Mau fazer o que ela quisesse. O que a Mau Mau queria, obviamente, investigar. Antes que ela pudesse pedir uma carruagem para ir para o palácio, chegou a Shuei em uma carruagem, falando que soube pelos seus poderes sobrenaturais que a Mau Mau teve que ser levada para uma emergência no Distrito do Prazer. Poderes sobrenaturais esses que, resumindo, fofoca. Aí a Mau Mau aproveitou e pediu para levar ela para o palácio, e enquanto estava viajando, a Shuei perguntou se iriam para o dormitório das damas da corte, e a Mau Mau disse que na verdade iriam para a casa do príncipe da lua. E aí a Shuei deu umas risadinhas e perguntou: "Você quer que eu te empreste minha lingerie favorita?" E a Mau Mau começou a puxar as bochechas dela, se perguntando quantas pessoas já sabiam que ela foi passar a noite na casa do Jinchi e assim por diante. Ai. Depois de um tempo a carruagem parou e a Shuei disse que demoraria um pouco para conseguir a permissão para entrar, então saiu e deixou a Mau Mau esperando. Meia hora depois ela voltou correndo com um pacote gritando: "Eu trouxe o que você pediu, a lingerie transparente!" Aí a Mau Mau pegou o pacote e jogou no chão, e a Shuei ficou tipo: "Você não acha que está sendo um pouco rude comigo?" E a Mau Mau falou: "Não, eu estou te tratando como você merece, eu não pedi isso! Eu fiquei aqui por meia hora! Você estava procurando enquanto eu estava esperando?" E a Shuei só começou a rir disso, e a carruagem voltou a andar indo para casa do Jinchi, enquanto ela mostrava para Mau Mau quão boa era aquela lingerie. Quando chegaram, a Mau Mau disse que tinha algo que queria consultar o Jinchi, algo sério a trabalho, e queria que os outros não soubessem. Aí todo mundo olhou assim pra Shuei e a Suirin a levou embora, porque a única forma de impedir uma fofoqueira de fofocar é ela não saber a informação. A Mau Mau então mostrou o tablete de Jade para o Jinchi, sem citar que era o dono, apenas falando que o dono recebeu o tablete de sua mãe, que era uma cortesã que afirmava que recebeu o tablete do cliente que a engravidou. O Jinchi analisou e concluiu que por mais que tivessem raspado os caracteres da frente, em um cantinho havia um pouco de relevo que carimbava uma assinatura. A reação da Mau Mau foi de tipo: "O que diabos é uma assinatura?" Nós temos que lembrar que isso é a China antiga. Eles escreviam tudo em ideogramas, que são extremamente complicados de escrever. Então ou você vai ter a paciência de fazer certinho, detalhe por detalhe, ou você não escreve. Não tinha esse negócio de escrever um nome super rápido que nem a gente faz com letra cursiva. Quer dizer, até existia assinatura, mas em um mundo em que a minoria das pessoas sabia escrever, só uma minoria ainda maior fazia assinaturas. Tanto que a Mau Mau até questionou que provavelmente o Jinchi sabia dessa coisa a qual ela nunca ouvia falar, por estar sempre tendo que lidar com quantidades imensas de papelada. O Jinchi deixou claro que tinha certeza que aquilo era da família real, porém se foi dado 30 anos atrás, quando o imperador ainda era uma criança, não adiantaria esperar que foi ele, e o Jade se mantém intacto independente de quanto tempo passe, ou seja, seria uma tarefa árdua descobrir de qual geração aquele tablet veio.
Ou seja, seria uma tarefa árdua descobrir de qual geração aquele tablet veio, considerando que o tal homem poderia muito bem ter recebido de seu pai, que recebeu de seu pai e assim por diante. Enquanto os dois conversavam e analisavam, cortamos para o cantinho da sala, onde tanto a Shui quanto a Suiren estavam observando de cantinho e falando: "Meu Deus, esses dois só falam de trabalho, quando é que eles vão se pegar? A gente não tem o dia todo não!" Cara, nessa cena, a Shui e a Suiren representaram perfeitamente toda a comunidade apotecária. Esses dois ficam sempre nessa de colocar o trabalho como prioridade, deixando o romance pra depois. Aí sempre tem mais coisa pra resolver e o romance nunca desenvolve. Desgraça, tipo, se não querem fazer um filho, pelo menos os beijões de língua dá pra dar de vez em quando sem atrapalhar o trabalho, sabe? Mas nem isso esses desgraçados fazem, que tipo de namoro é esse? Essa decepção é tanta que quando corta pro capítulo seguinte, a gente poderia estar acompanhando eles de amorzinho ou algo assim, mas ao invés disso, já corta pro Mau Mau trabalhando de assistente médica. Desgraça, sou obrigado a contar aqui a verdade. Nós acompanhamos a Mau Mau explicando para as novatas sobre como trabalhar ali, porque chegou uma nova leva de assistentes, né? No caso, mais duas. Que tipo, não vou me estender muito sobre quem são elas agora. Mas algo importante é que, como sempre, o inconveniente do Tianyu, sendo um médico, vinha ali interagir com as meninas por motivo nenhum. Só porque ele gosta de vagabundear mesmo e não é sempre que tem cirurgia para fazer. A Mau Mau o tratou como sempre, só que agora ela tinha uma suspeita em relação a ele. Uma suspeita de que talvez ele fosse parente da Joka. Por que isso? Aí eu vou ter que voltar para uma informação que foi dada durante o flashback do Tianyu, da Novel 11, que eu acabei não contando porque para isso eu teria que voltar em uma informação que foi dada no Novel 9, que eu acabei não contando no vídeo da Novel 9 porque achei que não teria importância, e agora tá tendo, e tipo... Então, gente, eu vou ter que voltar um pouco para os acontecimentos do passado para explicar esse contexto todo, ok? Vocês lembram do dia que a Mau Mau, a Enem e a Yao foram na biblioteca do Luomen e encontraram aquele livro sobre dissecações? Então, o que acontece é que naquele momento o Luomen explica que dissecações são proibidas no país de Li e que por isso os médicos fazem isso em segredo. Porém, eu acabei não contando o motivo disso ser proibido, porque achei que não teria importância. Os livros de dissecações são chamados de livros de Kada. Agora, quem é Kada? Pois então, na corte imperial existem diversas lendas sobre quem é Kada, uma figura quase mitológica, mas o Luomen, sendo um médico estudioso, sabe da versão real da história e contou para Mau Mau e suas amigas. Muito tempo antes existia um homem chamado Kada, que era membro da família imperial, porém ele estava longe da linha de sucessão que sempre vai para o filho mais velho. Ele, no entanto, era o melhor médico de sua época. Todavia, ele tinha um certo problema com a lei, porque na época eram permitidas as dissecações, porém apenas de criminosos executados, já que, por exemplo, para estudar os efeitos de uma doença no corpo humano, seria necessário dissecar o corpo de uma pessoa que morreu por essa doença, o que acabava não sendo permitido. Por isso ele começou a fazer isso mesmo sem permissão. Na verdade, o príncipe mais velho, o herdeiro do trono, acabou morrendo de uma doença, e passaram a sucessão para o próximo, mas a questão é que para estudar essa doença, Kada foi até as catacumbas e dissecou o cadáver do príncipe. O imperador descobriu o que foi feito com seu filho favorito e ficou tão revoltado que mandou que matassem Kada e o apagassem dos registros, além de que toda e qualquer dissecação fosse completamente banida do país. Agora, alguns anos atrás, quando os médicos superiores encontraram Tianyu numa família de caçadores, ficando assustados com a obsessão dele por dissecação, ele disse que queria ser médico, porque ele era descendente de Kada. Algo estranho pelo simples fato que alguém do interior nem mesmo deveria saber sobre a lenda de Kada, que ronda especificamente o Palácio Imperial. Existia a possibilidade disso ser verdade, já que os próprios médicos superiores tinham ido para esse vilarejo na floresta para comprar certos itens medicinais que só se consegue de animais selvagens. Então meio que médicos sempre estão em contato com caçadores. Então era-se possível que Kada, como um médico, tenha tido contato com alguma família de caçadores. Por mais que isso fosse mantido em segredo, Mau Mau agora sabia disso porque os médicos superiores a contaram.
Gyoka também tinha lhe falado que seu pai era descrito como um homem muito bonito, porém sujo e fedendo a terras e plantas, ao ponto de que todos achavam que fosse um fazendeiro. No caso, Gyoka também adicionou que poderia ser um ladrão por causa do tablete de Jade, mas agora encaixando tudo, Momó acreditava que ele poderia ser de uma família de caçadores. Havia a possibilidade de Tianyu e Gyoka serem parentes mesmo que não soubessem de nada. Enquanto acompanhamos a Mau trabalhando de assistente médica, ela começa a perceber que a movimentação de pacientes está muito maior do que na época antes dela viajar para a capital ocidental. Ela trabalhava na clínica da ala militar do palácio, ou seja, os pacientes eram os militares que se machucavam durante o treinamento. Porém, por algum motivo, os jovens andavam se machucando muito, incluindo com muitos machucados que pareciam muito intencionais. Por exemplo, as espadas de madeira não cortam, porém chegou lá um garoto, que alguém tinha pegado uma espada de madeira quebrada em forma de estaca e enfiado na barriga dele. Ou seja, algo proposital, que sabia que poderia levá-lo à morte ou pelo menos ao hospital. E no geral, todos os problemas que haviam, ninguém apontava para culpados porque era isso. Os militares em treinamento nunca perdiam a oportunidade de atacar seriamente os outros, e ninguém tinha coragem de reclamar dos agressores, para não serem taxados de covardes. Enquanto investigavam a questão, um dos médicos explicou para Mau o que ele entendia que estava acontecendo. Era uma disputa de facções, quase como uma guerra de gangues. Porém, mesmo que todos fossem militares que iriam para a guerra juntos, eles se dividiam em, digamos assim, partidos diferentes que apoiavam coisas diferentes, e o momento do treino era o momento que eles brigavam uns com os outros. Já haviam existido certas explicações sobre a questão das facções antes, mas só agora, com a volta da capital ocidental, as coisas ficaram importantes. Basicamente, existiam dois grandes generais na capital imperial do país de Li. Um deles, como conhecemos, era o Lacan, conhecido como líder da facção neutra. Aqueles que o apoiavam lutavam pela paz interna, pela neutralidade e pacifismo, não tomando partido em disputas internas, e como eu disse, sempre sendo neutros. E no caso, o outro general era o General Lu. Ele já tinha sido citado antes, mas eu não sei se eu citei nos meus vídeos. Esse desenho aqui, por acaso, fui eu que fiz, não tem nada de oficial dele não. Basicamente, quando a Imperatriz Anxi era uma criança, ela teve o atual imperador, então ela passou a ser vítima de diversos assédios vindos de pessoas de todos os cantos, porque meio que tinham ranço dela ter se tornado mãe da nação ainda criança, simplesmente porque se entregou ao imperador nojento. Tipo, eu não entendo porque as pessoas ficavam de mal com uma menina que foi vítima, mas a gente viu que a Li Shu sofria muito bullying das suas criadas, quase pelo mesmo motivo, então imagina alguma criança que realmente tinha se tornado mãe do príncipe herdeiro. Dentro desse drama, as poucas pessoas que a apoiavam e a protegeram quando ninguém mais queria, acabaram posteriormente sendo vistas quase como heróis. No caso, estou falando da Sui Ren, que foi a babá e ama de leite do Imperador Bebê, e do General Lu, que na época era o guarda-costas da Anxi. Assim, conforme ela cresceu na vida até se tornar a Imperatriz Viúva que é hoje, o General Lu também cresceu até o ponto de se tornar um dos maiores militares da nação, e aquele com todo o apoio da Imperatriz Viúva. Ele, no caso, se tornou o líder da facção conhecida como Facção da Imperatriz Viúva, que era literalmente o pessoal que a apoiava, e graças a isso conseguiram implementar as políticas que ela queria, como a abolição da escravidão e assim por diante. Mas a questão é que a facção dele sempre foi dominante, porque meio que a única concorrente dele era a facção neutra, que prezava a neutralidade, então meio que os neutros não deixavam nenhuma outra facção se formar. Enquanto o General Lu dominava pelo respeito, o Lacan dominava pelo medo. Só que teve um problema. O Lacan viajou para a capital ocidental junto com a Mau e os outros. E nesse meio tempo, vendo que o general ao qual todos temiam estava fora, os militares começaram a fazer a festa brigando entre si. Os militares, que eram nativos da província ocidental, governada pela família da Imperatriz Gyokuyou, acabaram formando uma nova facção, a facção da Imperatriz. E foi isso que criou a merda de duas facções brigando e os caras se matando no meio do treino. Isso é muito triste no quesito de que quem acompanha a obra sabe que tanto a Imperatriz Gyokuyou quanto a Imperatriz Viúva Anxi, as duas são os amores de pessoa, gentis, dóceis, elas nunca apoiariam essa guerra de facções que tá rolando. Só que elas não têm controle sobre os outros. Elas meio que eram usadas como símbolos de ideologias maiores. Tipo, o pessoal que apoiava a Gyokuyou, na verdade estava apoiando a província ocidental, governada pelo clã You, e tudo que lucrariam em aumentar o poder de sua integrante que virou imperatriz.
Enquanto isso, o pessoal que apoiava a Imperatriz Viúva meio que estava usando seu nome como símbolo de conservar o poder na capital imperial, tanto que eles não gostavam de um bebê ruivo com sangue ocidental como herdeiro, apoiando o bebê que a Lihua teve como herdeiro. Então meio que era uma disputa complicada a qual não se podia fazer nada, até mesmo a volta do Lacan e das atividades da facção neutra não tinha sido suficiente para acabar com essas brigas. Entre os acontecimentos da Mau Mau cuidando dos militares feridos, eles receberam a visita de ninguém menos que o desgraçado do garoto da carta de amor e do Jun, o meio-irmão da Li Shu. Basicamente, eles estavam no treinamento quando o garoto da carta de amor tentou ofender o Jun, falando que a meia-irmã dele era uma prostituta nojenta. Como a família Shin e a família Wu ainda estavam tentando se reconciliar, o Jun tentou não puxar briga, apenas aceitando as ofensas do outro. Porém, um terceiro cara que estava passando ouviu, chamou o garoto da carta de amor para um duelo e deu só um socão no peito dele, que mesmo tendo defendido com a espada de madeira, o soco quebrou a espada e as costelas do moleque junto. Mau Mau analisou, olhou assim e pensou: foi o Bacen, não foi? Aí os dois disseram: sim, foi o Bacen. Pois é, amigos, não se deve falar mal da amada de um romântico, porque ele não vai perder a oportunidade de duelar e quebrar o desgraçado. O garoto da carta de amor apanhou pro irmão do Lahan pela Yao, e agora apanhou pro Bacen por causa da Li Shu. É bem merecido, óbvio, mas como aconteceu no campo militar, e pela primeira vez sabiam que era o culpado do ferimento sério, os médicos tiveram que mandar a Mau Mau pra ir interrogar o Bacen. Quando ela foi pro campo de treinamento, ela viu dois amigos lutando a sério, só pra treinar mesmo. Sabe aqueles 2 minutinhos de porradaria sincera sem perder a amizade? Então, só que eram simplesmente os dois caras mais fortes da obra. Então era a batalha do século, era Lihako contra Bacen. Os dois se divertindo e finalmente ter um oponente à altura. Nesse momento, a Mau Mau começa a analisar as diferenças entre os dois e tipo... já fazia um tempo que eu queria falar sobre isso, então é realmente um ótimo momento. Porque se você olhar o papel dos dois personagens na obra, é quase o mesmo de ser um militar extremamente fisicamente forte, e ao mesmo tempo um honesto homem de princípios. O papel deles é tão parecido que sempre que a Mau Mau precisa de um guarda-costas, a gente não sabe qual dos dois vai ser chamado, e eles até mesmo são parecidos em aparência. Então, o Lihako tem 1,90 de altura, e é um militar extremamente disciplinado, ou seja, tudo o que ele tem vem de seus treinos. Sua força você pode ver que é dos músculos extremamente gigantes, que são porque ele treina dia e noite. Ele também tem técnica de batalha extremamente apurada, e também tem a disciplina de manter a calma e fazer decisões racionais, mesmo em momentos chocantes. Ele é o exemplo de militar perfeito, incluindo sendo confiante sobre seus méritos. Enquanto o Bacen é diferente. Ele é pequeno, ele só tem 1,70 de altura, tem um rostinho de bebê, e o vindo com roupa parece um jovem franzino qualquer, porque ele não é necessariamente maromba, ele é apenas definido. Diferente do Lihako que tem treino, disciplina e técnica no auge, o Bacen tem tudo isso bem na média. Porém o Bacen nasceu com um corpo extremamente bem dotado, mesmo sem tamanho ele já tem uma força descomunal, e ele sente muita pouca dor, então a resistência e a fadiga faz ele usar mais força do que seu corpo aguenta, sem nem mesmo perceber. Isso é usado como artifício para sua personalidade tímida, já que quando ele era criancinha, ele foi brincar com a sua irmã mais velha, e como não controlava sua força acabou quebrando o braço dela, aprendendo então que mulheres são muito frágeis. Por isso ele sempre é tímido com todos, já que qualquer toque pode quebrar os objetos, ou pior, machucar as pessoas. Por isso inclusive ele é distante principalmente das mulheres. Mas pelo menos essa maldição que sempre o afligiu, era o que fazia ele lutar de igual para igual com o Lihako. Quem realmente venceria numa batalha franca a gente nunca saberia, porque os militares vieram importunar Mau Mau, e aí o Lihako viu isso, e se rendeu para parar a luta, e ir até ela falando: "Oi Mau Mau, como está o seu pai, o General Lacan?" E os caras foram embora com medo. A Mau Mau sentou com o Lihako e o Bacen para conversar, e ela até estranhou que os dois pareciam ótimos amigos, porque tipo... nós leitores também estranhamos isso, porque normalmente o Lihako está 100% do tempo entre os militares, enquanto o Bacen está a maior parte do tempo acompanhando o Jinshi. Então tipo, é extremamente raro vê-los juntos. A própria Mau Mau pensa isso, que eles sempre estão em ambientes diferentes, então ela nunca tinha se questionado que eles realmente deviam se conhecer do campo de treino. A conversa foi bem simples. O Bacen falou que o Jun era um covarde por não ter defendido a irmã Li Shu e disse que devia ter colocado uma armadura de aço no garoto da carta de amor, porque a de couro não foi o suficiente para segurar seu soco. Depois disso, a gente acompanha mais uma vez a Mau Mau trabalhando no hospital como assistente médica, quando uma das novatas, uma menina chamada Yo, pergunta para ela se é verdade que ela é dona de uma farmácia.
Ela fica tipo, sou sim, mas eu deixei a farmácia pro meu aprendiz cuidar. A Yayo perguntou se poderia acompanhá-la no dia de folga, porque ela estava procurando por um homem que recentemente abriu uma drogaria. A Mau ficou se perguntando o que diabos ela queria com o Sazen, mas como a menina não queria dizer, a Mau aceitou levá-la. No Distrito do Prazer, ela recebeu duas notícias importantes. A primeira de que eles tinham encontrado o ladrão que invadiu o quarto da Joka, e no caso ele tinha sido contratado por alguém e portanto não levou a quem era a cabeça do roubo. E em segundo que finalmente a velha senhora iria se aposentar e deixaria a administração do bordel para Joka. Algo que me foi surpreendente porque durante todo o tempo, a Mau sempre pensou que ela deixaria para Pai Rin, que queria continuar servindo clientes para sempre. Mas provavelmente todo mundo ali está tão animado para ela se casar com Lihako que nem consideravam mais isso. Ou seja, Mau até ficou meio deprimida ao pensar que as três princesas já não existiam mais. Assim como os velhos que a criaram já não estariam mais lá. O Distrito do Prazer não era mais o mesmo. Chegando na farmácia, ela apresentou a menina pro Sazen e o Sazen não conheceu ela. E a menina ficou tipo, não é esse homem não que eu tô procurando um com um pano tampando metade do rosto. Aí a Mau ficou tipo, por que você não avisou isso antes? E o Sazen disse, por sorte ele tá aqui. Ele veio ontem, mas ao invés de voltar pro pântano, ele passou a noite na nossa casa. E aí lá da casinha saiu Kokuyo, o apotecário com cicatriz de varíola, que a menina viu, gritou com ele, saiu correndo, pulou em cima dele e encheu ele de socos com raiva dele, porque ele tinha sumido quando ela mais precisava dele. Quando ela se acalmou, eles foram pra casinha do Sazen da Mau pra conversarem. Explicando sobre essa casinha, como o Luomen foi viver no Palácio Interno e a Mau foi viver no dormitório das Damas da Corte, então tecnicamente falando essa casinha ainda é dela, porém ela deixou pro Sazen morar lá. Mas a gente tem que falar sobre o Kokuyo, né? Santo Deus, quando esse personagem apareceu na novel 6, eu gostei muito dele e achei que entraria pro elenco principal, sabe? Aí na novel 7 ele teve uma participação pequena, quando ele foi fazer a prova de Dama da Corte Medicinal, mas não pôde entrar por ter chegado atrasado. Além, é claro, do mico dele ser um homem fingindo ser mulher. E então negociou com a Mau para ir ajudar o Sazen na farmácia. Depois disso, esse cara nunca mais foi citado. Da novel 7 até a novel 14, já faziam de 7 novels que tinham ignorado a existência desse cara. E também quando ele apareceu na novel 6, eu podia jurar que ele tinha cabelo grande, que nem o do Uriko-son. Então foi uma surpresa dar de cara com essa imagem da novel 14, que mostra que ele tem cabelo curto. Até o momento nós só tínhamos visto personagens masculinos usando chapéu e de cabelo grande, então tipo, é raro ver alguém de cabelo curto, tá entendendo? Mas voltemos à história. Eles então contaram qual era a relação deles. Basicamente a menina, chamada de Yo, sofreu porque quando era criança em vilarejo, o seu pai acabou contraindo varíola. O apotecário viajante Kokuyo veio e cuidou do pai dela, cuidou de toda a família, dando para eles um pouco de varíola enfraquecida para que criassem anticorpos, já que se você sobreviver à sua primeira infecção de varíola, você nunca mais pega de novo. A maioria das pessoas do vilarejo eram contra seus métodos, então Kokuyo, em segredo, fez o mesmo tratamento com algumas crianças do vilarejo, as passando a varíola enfraquecida, e logo depois os adultos ficaram putos e o expulsaram do vilarejo. A garotinha explicou que algum tempo depois do Kokuyo ir embora, aconteceu uma epidemia de varíola na região. E todos precisaram dele lá, mas ele não estava, então todo mundo morreu, com exceção da família dela e das crianças que tinham sido imunizadas por ele. Então a família dela pegou as crianças e veio para a capital. Por isso que ela procurou um emprego como dama da corte assistente médica, já que os conhecimentos específicos necessários para passar no vestibular, ela já tinha aprendido com o Kokuyo. Eles até perguntaram se o Kokuyo poderia imunizá-los também, mas ele disse que no momento não está tendo crostas com varíola enfraquecida para isso. Ele também incluiu que tudo que ele aprendeu foi graças ao seu mestre, que já morreu, e que se as pessoas quiserem estudar a fundo isso, para ter um conhecimento completo de como lidar com uma epidemia de varíola, seria necessário um misterioso livro de medicina escrito por Kada e já desaparecido. Isso levou Mau ao questionamento se existiria em algum lugar algum exemplar, mas o que me deixou embasbacado nessa situação é o seguinte. Da novel 5 até a novel 9, nós tivemos a preparação para a praga de gafanhotos que rolou na novel 10, e depois nas 11 e 12 vimos as consequências disso. De certa forma é como se fosse o maior arco que já teve. Imagina se a autora estiver preparando a mesma coisa com uma epidemia de varíola. Algo que faria sentido pela Mau trabalhar entre os médicos e portanto seriam aqueles que teriam mais trabalho nessa epidemia e...
Eu ficaria muito puto com isso, porque desgraça, eu quero ver romances se desenvolvendo e essa autora desgraçada inventando coisa. Antes de ir para o arco final dessa novel, eu gostaria de dar uns avisos aos fãs de Apotecária. Como estou chegando nas últimas novels e portanto ficando sem conteúdo, irei fazer 4 vídeos diferentes de Apotecária que eu espero que vocês gostem. Um será respondendo dúvidas sobre essa saga, outro explicando as árvores genealógicas de todas as famílias importantes, esse vídeo no caso é pedido do pessoal do grupo de Apotecária, outro será listando as diferenças da web novel para light novel para vocês saberem como eram os rascunhos originais da autora, e o outro é falando sobre o mangá spin-off da Xiaolan que começou a lançar recentemente. Outra coisa é que quem ainda não segue meu Instagram pessoal, segue lá. Eu tô o tempo todo postando memes de Apotecária nos stories. E agora eu vou começar a fazer cosplay de Jinx, então eu vou postar as fotos nos eventos lá. E mais uma coisa, recentemente uma fã da obra começou a fazer fã dublagem dos curtas Mau Mau no Hitorigoto, que nunca vieram pro Brasil nem dublados nem legendados. Eles complementam os acontecimentos da segunda temporada e são uma ótima oportunidade de rir. O link do canal vai estar na descrição ou no card em algum lugar. E outra coisa é que acidentalmente eu acabei passando uma informação errada no último vídeo. Basicamente eu disse que a Adu é um ano mais nova que o Imperador, e quando eles começaram sua relação ela tinha 14 e ele 15. Mas eu acabei errando, e o motivo disso é por causa da legenda da Crunchyroll que tá errada. E a dublagem também segue esse erro. Ela não é um ano mais nova que o Imperador, ela é um ano mais velha. Então quando ela foi ordenada a ser a primeira dele, ela tinha 14 e ele 13, ela ia ser a instrutora dele. Quando o Jinx nasceu ele tinha 16 e ela 17. Pois é, o mundo é meio estranho, mas que se dane, né? Vamos seguir para o vídeo. Entendido isso, voltemos para a história. Os médicos superiores então chamaram a Mau Mau e o Tianyu para um treino de campo, ou seja, haveria uma caçada onde muitos militares iriam para a floresta, e assim além dos médicos cuidarem dos feridos, eles também treinariam dissecações em animais selvagens, e como retirar ingredientes medicinais deles. Obviamente o Jinx tinha ido para a caçada também, então a Mau Mau foi chamada para a enorme tenda dele, mas não para fazer peripécias como tanto queremos, e só para discutir os temas sérios mesmo. Incluindo haviam várias pessoas com eles, por exemplo o Bacen. Eu fiquei bravo porque pra mim caçada significava Mau Mau pegando no sapo. Vocês lembram do que aconteceu da última vez, não lembram? Então, aí vão lá e eles já retribuindo os sentimentos não fazem nada. Tem várias pessoas na tenda, não tem? É só ir ali no mato. É só procurar uma caverna que nem foi da última vez, né? Tem tanta coisa que esses dois poderiam estar fazendo e ficam focando no trabalho. Eu já disse, um Lingon não mata ninguém e não faz ninguém nascer. O Jinx conversou com ela que essa caçada foi organizada pelos jovens militares das duas facções, mas uma forma de disputar quem eram melhores. E foi dentro disso que acabaram chamando ele. Ele então falou para Mau Mau algo estranho que estava notando na disputa de facções. Normalmente essas disputas por poder político, como o próprio nome diz, são políticas, ou seja, normalmente são movidas por políticos poderosos, ricos chefes de clãs, generais militares, pessoas da família real e assim por diante, como é o caso por exemplo do Lacan e do General Lu. Mas essa guerra civil que estava acontecendo atualmente era completamente focada especificamente nos jovens militares. Sem pessoas mais velhas, sem ricos, sem políticos, sem negociações, era tudo completamente só jovens que treinavam juntos no quartel do Palácio Imperial, competindo entre si. Por isso que ele acreditava que talvez houvesse algo naquele ambiente que estivesse causando tudo isso. Ah, e ele também conversou um pouco com a Mau Mau sobre o tablete de Jade que ela tinha lhe dado, e que após investigar ele confirmou que aquilo era de um antigo membro deserdado e executado da família imperial, o médico Kada. A Mau Mau aproveitou a situação e contou para o Jinx que o Tianyu também é descendente de Kada, e o Jinx ficou super surpreso e tal, e mais uma vez deixou claro que eles teriam que tomar cuidado. Porém foi em um momento que a Mau Mau estava na tenda com o Bacen e alguns outros, mas o Jinx tinha saído, que de repente apareceu o Tianyu vindo pedir ajuda, porque a casa do pai dele estava pegando fogo. A caçada foi feita na mesma área que a família de caçadores do Tianyu morava, e agora, ao longe, era possível ver o incêndio. Não podia ser só coincidência, então a Mau Mau, o Bacen e o Tianyu foram correndo pela floresta em direção ao local, incluindo como a Mau Mau é pequenininha, e vocês sabem como são as pessoas com pernas curtas, não correm quase nada. Aí o Bacen pegou ela no ombro como se fosse um saco de batatas e levou ela correndo. Quando chegaram lá no vilarejo, encontraram ninguém menos que o desgraçado do garoto da carta de amor e seus amigos descendo a porrada no pai do Tianyu, logo após terem incendiado a casa.
Quando questionaram o que estava acontecendo, o garoto da carta de amor jogou no chão um saco com um tablete de jade igual ao da Joca, no caso a outra metade, falando que aquele caçador era descendente de Kada, um maníaco que gerações atrás matou o príncipe e arrancou sua pele para vesti-la na frente do imperador, algo que parecia ser uma versão bem distorcida para pior da lenda que deve ter várias versões. Quando Jinchi chegou e viu a situação, e o garoto da carta de amor começou a falar isso, falando que só não tinha matado o caçador porque estava esperando a permissão do príncipe, o Jinchi olhou assim a situação, tirou da roupa o tablete de jade da Joca e disse: "Eu também tenho um tablete desses, vai queimar meu palácio e me matar, que nem tá fazendo com esse homem, hein? Hein?" E os caras quebraram em choque, não sabendo como responder a essa situação. Tipo, eu esperava realmente que o Jinchi teria falado isso, mas como seria muito grosso e ameaçador, na verdade ele foi mais gentil, falando que já estava ciente da situação e que o tal Kada amaldiçoado pelas lendas era da família real e portanto ele é tão descendente do Kada quanto os caçadores, e da mesma forma que ele não merece ser punido por algo feito pelos ancestrais, os caçadores também não. Ele deu uma explicaçãozinha bonitinha que me deixou puto, porque eu realmente queria que ele metesse esse louco de: "Eu também tenho um tablete desses, vai queimar meu palácio e me matar, que nem tá fazendo com esse homem, hein? Hein?" Seria muito mais foda e bereze, porra! E basicamente ele disse que a punição para aquele grupo de jovens seria apagar o incêndio e reconstruir a casa. Enquanto isso, o caçador, pai do Tianyu, iria ficar na tenda dele. Depois que todo mundo voltou para a tenda, eles aproveitaram para questionar o pai do Tianyu sobre os acontecimentos, já que ele mesmo queria saber como diabos o Jinchi tinha o tablete de jade, que era a outra metade do dele. A Mau Mau e o Jinchi explicaram que existe uma cortesã, cujo pai veio do mato, digamos assim, e deixou para a filha esse tablete como sua herança, enquanto falava ser um descendente da família real. O pai de Tianyu então explicou que décadas atrás, Kada sempre ia para aquele vilarejo comprar itens medicinais dos caçadores, e foi aí que ele acabou se envolvendo com a filha de um caçador. Quando o imperador da época mandou que matassem Kada, a garota escondeu que sua gravidez era dele. Essa mulher, no caso, era a bisavó do caçador atual, e portanto tataravó de Tianyu. Ela passou o tablete de jade de geração em geração, porém quando chegou no atual caçador e seu irmão, eles decidiram quebrar ao meio para que cada um tivesse uma metade. O irmão mais velho dele sumiu com sua metade, mas isso já deixou claro para todos que era o pai da Joca, e confirmando que ela e Tianyu eram primos de primeiro grau. No caso, o caçador disse mais uma coisa importante. Ele disse que sua bisavó tinha escondido em algum lugar da floresta o livro de medicina escrito por Kada, e nessa hora Mau Mau já explodiu o que queria procurar. O caçador não sabia onde estava, mas era um enigma super simples que a Mau Mau só precisou pegar o mapa da floresta, colocar os tabletes de jade em cima e já conseguia ver qual era o ponto certo, que por acaso era a maior árvore da região. Eles foram correndo em direção ao X do tesouro, só que o engraçado é que quando Basei iria pegá-la para carregar igual foi da última vez, o Jinchi ciumento não deixou, ele mesmo pegou Mau Mau para carregar. Chegou a um ponto da trilha que a própria Mau Mau ficou questionando: "Ué, a gente não tá correndo, a gente tá andando. Nesse caso eu consigo andar tanto quanto o Jinchi, então por que ele continua me carregando que nem um saco de batata?" Então, a gente que acompanha sabe porque o Jinchi tá carregando ela, né? Para não desperdiçar uma oportunidade de tirar uma casquinha. Se eu tivesse no lugar dele, eu também não perderia uma oportunidade de carregar Mau Mau. Imagina ele. Quando chegaram na árvore, o grupo só precisou procurar um pouquinho, e logo logo eles já encontraram o livro que estava tão extremamente velho e destruído, que o Jinchi guardou falando para Mau Mau que primeiro o levaria para um restaurador, e só depois lhe daria, já que sempre havia a possibilidade dela acabar destruindo. Ao fim da caçada, quando a Mau Mau estava para ir voltar com os outros médicos, a velha Sui Rei chamou ela para entrar em uma carruagem, e na hora que entrou lá dentro, o Jinchi estava lá, e a Sui Rei trancou a carruagem falando: "Se divirtam sozinhos na viagem de volta." E aí eu pergunto para vocês acham que o casalzinho aproveitou o momento a sós para se divertir? Não, né, porque são o Jinchi e a Mau Mau, os dois idiotas que só querem saber de falar de coisa séria. O Jinchi disse que estava preocupado porque provavelmente toda aquela caçada tinha sido orquestrada, exatamente porque aquele grupo tinha como objetivo mostrar pro Jinchi sua capacidade e fidelidade encontrando um inimigo da família real. Por isso que atacaram o caçador, mas esperaram o Jinchi dar a ordem de execução. Eles realmente esperavam que o Jinchi iria ficar feliz com aquilo, e assim iriam ganhar as graças do príncipe. Isso é muito parecido com o que acontece com as imperatrizes, onde mesmo não querendo fazer algo ruim, outras pessoas estão dispostas a fazer algo em seu nome.
No caso do Jinshi, ele já tinha uma fama de ser super rigoroso, mandando matar qualquer um que enchesse seu saco. Fama esse que ele desenvolveu simplesmente porque quando as pessoas iam no escritório dele, elas ficavam apaixonadas encontrando pretextos para bajular o Jinshi, e ele ficava muito bravo no quesito de faça seu trabalho e vá embora. É sério, era normal as mulheres deixarem pilhas de papel caírem no chão só para terem uma desculpa de ficar lá catando papel e puxar conversa, sabe? Então parece que ser extremamente rigoroso, desenvolvendo essa fama de que puniria qualquer gracinha, foi a única forma que o Jinshi encontrou de evitar que as pessoas fiquem fazendo gracinha, sabe? E para piorar, o ponto mais forte para essa situação que ele falou com a Mau Mau foi exatamente o extermínio do clã Shi, do final da novel 4 e final da segunda temporada, porque pensa comigo, foi ele que liderou o exército que exterminou todo o clã, independente se eram velhos, mulheres, crianças, por serem uma família inimiga do Império. Então pros garotos, fazia sentido que o Jinshi seria igualmente mortífero, com a família amaldiçoada de cada... Enquanto suspirava, o soco do Jinshi acabou. Então Mau Mau resolveu encher mais o copo dele, e quando entregou, seus dedos se tocaram e ele recuou. Quando a Mau Mau perguntou por que diabos ele recuava com um toque tão pequeno, o Jinshi disse que estava com medo porque se sentia tão sedento por ela, que sentia que qualquer toque seria o suficiente para perder o controle. E aí seria tarde demais. Amigo... Perca o controle então, porra. Vai com tudo, põe o sapo pra dentro. Sua avó bolou um mau esquema pra você ter sua primeira vez com a Mau Mau e você arregou. Aí ela coloca vocês dois pra viajarem sozinhos na carruagem e você arrega de novo. Na caverna e no jardim da capital ocidental, você foi com tudo pra cima da Mau Mau. Subiu em cima dela, colocou as mãos no pescoço, estrangulou. Aí agora você tem medo de tocar um dedo nela? Vai com tudo, porra! Nas duas vezes você foi pra cima sem consentimento, num ato que poderia te levar pra prisão. E a Mau Mau fugiu. Aí quando finalmente ela consente em fazer o negócio com você, aí você arrega com medinho, tipo, tomar no cu. Agora tô te amaldiçoando a morrer virgem. Isso sim, é uma maldição, uma praga. Sabe o que a Mau Mau fez pra resolver isso? Ela passou o suco no dedo e deslizou pela mão do Jinshi, de forma provocante, o atiçando ao ponto que ele disse que ela tem talento para ser cortesã, e acaba o capítulo. Alguém me explica que desgraça é essa? Se ela tivesse passado o suco e depois lambido, ou passado o dedo com o suco na boca dele, aí sim estaria atiçando, mas ela só passou o dedo na mão dele. E o Jinshi já considerou isso muito? Tipo, gente, a autora realmente tá exagerando na lentidão. Tipo, meu Deus, Gustavo dá um beijo, que tipo de namoro é esse que eles não beijam? Ah, mas esse livro aqui também tem um epílogo que é muito importante pra história. Nesse epílogo nós acompanhamos a Shue andando pelo palácio. Já tinha sido falado pra Mau Mau que depois que ela teve a mão dela ferrada, ela perdeu o emprego de empregada do Jinshi e agora estava trabalhando de tradutor-intérprete. Só que a própria Mau Mau estranhou isso muito, porque diplomatas estrangeiros eram tão raros que não fazia sentido ela estar integralmente nisso. Pois bem, agora nos é revelado que isso era só uma fachada. O seu verdadeiro trabalho era vasculhar o palácio investigando as fofocas. E ali, no meio dos militares, ela começou a prestar atenção em um garoto específico. O Jun, o meio-irmão da Li Shu, que por causa dos problemas financeiros de sua família, tinha sido mandado para o treino militar mesmo que odiasse isso. Ele era magricelo e franzino. Na verdade ele só estava sobrevivendo porque naquele ambiente ele ficava lambendo os pés dos mais fortes. Cozinhando, oferecendo comida, água, fazendo tudo pros outros e conseguindo proteção independente do quão humilhado fosse. A Shue seguiu o Jun e o abordou em um canto a sós do palácio, questionando a guerra de facções, o Fang investigando a Joka, o garoto da carta de amor indo atrás dos caçadores. Tudo isso foi movido por boatos que eu tive que investigar muito até descobrir que a fonte de todas as fofocas é você. Como estava encurralado, o Jun confirmou que realmente ele estava fazendo tudo isso para ver o circo pegar fogo. E a Shue sacou uma faca e matou o desgraçado ali mesmo. Só que não, gente. Eu juro pra vocês, eu apostei todas as minhas fichas que a Shue mataria o moleque. E ao invés disso, ela basicamente disse: eu quero que você seja meu aprendiz e herdeiro do meu posto no clã Mi. E assim acabou a novel 14. Fodeu-se, galera, os dois maiores fofoqueiros da obra vão se juntar pra fazer alguma merda estrondosa. Só falta a Xiaolan se juntar também. Aí, tipo, porra! A putaria vai sair do controle. Antes de me despedir de vocês, eu quero avisar que espero que ainda em abril e maio já saiam 3 sagas que lembram a Apotecária, que vão ser o vídeo de Akatsuki no Yona,
2 vídeos de Sétimo Loop e 2 vídeos de meu casamento feliz. Se vocês quiserem mais cedo que o público geral, terá que virar membro, sabe? Eu também tenho que agradecer aos meus amores, os membros do canal, que é graças a vocês que eu continuo focado 100% no YouTube. Estou falando de Cleitinho1006, Ricardo Santos, Emilaine Briete, Alice, Loli Suprema, Lúcia Isabelle, Raíssa Alves, Mariane Loboguns, Rebeca Barros, Gabi Rocha, Cacau Paloma Quintão, Samara França, Kevidal, Bruna Lima, Igor Bregagnoli, Cláudia Linhares e Ana Foro. Amo todos vocês, muito obrigado. Eu espero vê-los novamente no próximo vídeo aqui do meu canal, O Historiador.